Olá, amigos e amigas. Grato pela presença de vocês nesse canal do YouTube, Encontro com Luiz Manfredini. Peço-lhes que, além de assistirem, se inscrevam nele, para que se torne mais amplo, mais vigoroso. Vocês devem estar acompanhando, claro, a prisão do Queiroz, que foi o grande fato político de ontem, nesta conturbada república, sob a égide de Jair Bolsonaro. De Bolsonaro não se ouviu quase nada a respeito disso. Ele saiu direto do Palácio do Alvorada, não parou para falar com a sua falange de fanáticos, foi direto ao Planalto, onde se reuniu durante horas com os militares, os generais militares do governo e alguns outros ministros da Secretaria-Geral, da Justiça, para, enfim, combinar alguma coisa em relação a essa notícia. E só no fim da tarde, ele ocupou menos de 2 minutos de uma live de quase 30 para dar uma de João sem braço. Criticou, vocês devem ter visto, a prisão do Queiroz como espetaculosa, disse que ele não estava foragido, né? E disse que não tem nada com isso, e com esse brevíssimo comentário ele encerra a sua participação. Bobagem, está morto de medo, porque Bolsonaro está sentindo que o cerco está se fechando. O cerco está se fechando. Tá? Ele está com inquéritos no STF, das fake news e das manifestações antidemocráticas que o envolvem, pelo menos indiretamente. A investigação no TSE sobre a chapa, Bolsonaro-Mourão e as fake news nas eleições de 2018. Né? Agora o TSU está fazendo questionamento sobre o número de militares que estão no governo, questionando se o governo está eventualmente militarizado demais. O governo do Distrito Federal, né, além de desmanchar aquele acampamento bolsonarista que ameaçava o STF e prender alguns terroristas, já proibiu manifestações diante do Palácio do Planalto. A Justiça do Rio mandou prender o Queiroz e o movimento social, nas ruas, o povo na rua começa a se adensar. É muita coisa cercando o presidente. Não há uma notícia boa, sequer, em torno do Bolsonaro. E o Bolsonaro sabe que, se por um lado essas ações no TSE, no STF, elas dizem respeito a questões políticas, esta questão do Queiroz diz respeito a questões criminais. Coloca Bolsonaro no colo do Código Penal, porque diz respeito à ligação dele e da família com a marginalidade carioca, né? Isso, com o submundo carioca, com as milícias. Não é só a questão da raspadinha, com as milícias, né? Há crime envolvido. E ele sabe que isso tem um impacto na opinião pública devastador. Devastador. Inclusive nos quartéis, onde sabe-se que a oficialidade, mesmo a bolsonarista, começa a ficar preocupado com o fato das Forças Armadas estarem avalizando o governo, que agora entra definitivamente no campo do crime, do Código Penal. Tá? Não é por menos que ministros militares ou militares no governo começam a falar da possibilidade de um governo, de um ministério de notáveis. Algo que foi utilizado no tempo do Collor, em 92, quando o presidente já estava liquidado e era preciso dar ao governo uma certa postura, ou uma certa compostura, uma certa continuidade. Então organizaram lá um ministério, né, digamos assim, eles chamavam também de ministério ético, vejam só. Estão pensando nisso agora. Né? Ontem, ao participar do anúncio da demissão do Weintraub, numa live, o Bolsonaro estava visivelmente abatido. Visivelmente, porque a demissão do Weintraub foi uma derrota dele. Foi uma pressão de pessoas
mais racionais dentro do governo e uma pressão da sociedade de um modo geral, ele foi obrigado a demitir o Weintraub, embora tenha premiado ele com uma indicação no Banco Mundial, que vai lhe garantir, pelo menos até outubro, um rendimento mensal de R$110 mil. Veja que coisa, né, complicada. Então, o que nós temos nesta manhã de sexta-feira, 19 de junho, é uma situação cada vez mais sustentável deste sujeito que nos preside. Acho que uma questão importante no desenvolvimento dessa questão é a postura cada vez mais firme do STF, agora sim, respondendo dentro da Constituição, dentro da lei, as patifarias do Bolsonaro, e a posição das Forças Armadas. Até que ponto o conjunto das Forças Armadas vão avalizar um governo que está, ele sim, metido na lama. Lama que vai conspurcar um prestígio que as Forças Armadas conseguiram readquirir a partir da redemocratização do país e que está ameaçado de descambar na medida que ela se identifica com Bolsonaro. É o que temos. Vamos ver. A esperança é a última que morre. Um abraço a todos, amigos e amigas.